Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Será tirado de quem não está dando valor e vai ser dado a quem vai dar frutos do reino. Frutos do reino. Vai dar frutos do reino. Vai dar frutos do reino. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a grande estrutura. Então você vê que o salmista falou, o Pedro trouxe de volta essa palavra, Jesus foi essa pedra rejeitada por todos aqueles religiosos, intelectuais, sofisticados. Ele foi rejeitado. Mas o Senhor está falando aqui, que esse é o tempo, que Ele vai levantar esses rejeitados, desprezados, pequenos, insignificantes aos olhos de muitos. Essa porta está aberta, é uma porta de oportunidade, onde muitas pessoas que sonharam, desejaram e nem viram como, terão a chance de realizar algo grande para Deus, para o reino de Deus. Agora, se você rejeita as portas que Deus abre para você, as oportunidades que Deus dá a você, pode acreditar que Ele vai dar a um povo que dê os frutos do reino. Deus está à procura de gente que tem cabeça de reino. Nós vamos ver trocas, aliás, muitas em 2025. O Senhor está movendo as coisas, está fazendo trocas, está mudando as pessoas de lugar. E a resposta que cada pessoa der no lugar em que ela está, é que vai definir o futuro dela. Deus está abrindo portas para aqueles que julgavam que não tinham chance. E agora, o que você vai fazer? Ele foi rejeitado, desprezado, ignorado, mas ao ir até o fim no propósito, foi altamente honrado. Deus vai edificar a vida de muitas pessoas que crerem naquilo que Ele está fazendo e não rejeitarem o que Ele está fazendo. Em nome de Jesus. Pega a palavra e não despreza. Eu tenho várias escrituras aqui que eu penso que é importante ler e você precisa crer que elas vão se cumprir, porque Ele é o edificador. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então é Deus. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quer dizer, se eu dou a Deus o que é preciso, não preciso temer. A graça dEle vai me cobrir. Tudo que eu tenho que fazer é botar Deus. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Então é Deus pegando esse pequeno e colocando e plantando ele num lugar alto. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará frutos e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Você já imaginou uma pessoa que por um tempo ela foi um galho seco e de repente ela se tornar uma árvore frondosa onde as pessoas correm para se abrigar? Ela se torna uma estrutura para o reino, para pessoas, para a família?
Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. É tempo do Senhor mudar as posições por aqueles que não deram a resposta certa. E aquela árvore baixa vai subir. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. A árvore seca vai florescer. Eu, Senhor, falei e o farei. Deus tem planos de pegar gente que ninguém nunca imaginou que seria possível e transformar nessa árvore alta, imponente, que vai ser uma estrutura, mas é cabeça de reino, que dê fruto para o reino. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. Edom era o primeiro, de Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque, pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro das nações. Mas o seu fim será a destruição. Amaleque fala de Esaú, ele foi o primeiro. Era dele a primogenitura. Ele saiu na frente, era dele. Mas ele desprezou. Então tem muita gente que era o primeiro, mas que não deu o devido valor. Quem vai prevalecer agora? Israel estava muito aquém de Edom. Israel era uma coisinha pequenininha, não tinha essa força militar, não tinha, mas a palavra veio, Israel vai se fortalecer. Israel significa campeão com Deus. Então tem pessoas que hoje elas ainda não têm essa força, essa condição, mas elas creem. E elas estão dando o que elas têm. Elas vão se fortalecer. E elas vão se tornar, vão ocupar o primeiro lugar. Elas vão passar na frente de quem estava em primeiro lugar. Mudanças muito importantes vão acontecer em 2025. Deus tem planos altos para pessoas que não rejeitarem as portas, o chamado, as oportunidades, as pequenas oportunidades que Ele coloca diante da pessoa. O que Ele disse? Eu amo essa palavra. É o Senhor dizendo, você se fortalecerá. Amaleque era o primeiro, mas Deus colocará você na frente e acima. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Então, olha aqui, ó, essa é a palavra, ó. Não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Se você depender de Deus, porque essa palavra é para essas pessoas que não vão, que ainda, ó, que não vão desprezar aquilo que parece nesse momento desprezível. Que foi o que aconteceu aqui. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês, dos que rejeitaram, e será dado a um povo que deu os frutos do reino. Eles rejeitaram Jesus. Então, o Senhor disse, pois eu vou dar um povo que vai dar frutos do reino. Que foi quando abriu caminho para nós. Abriu caminho para todos nós. E nós fomos adotados e fomos enxertados. Então, o Senhor tem planos altos. Então, essa palavra, com certeza, não abrange só uma pessoa, mas Ele está aqui afirmando sobre planos altos, mas você precisa ter essa maturidade, essa capacidade,
de investir no que Deus colocar nas suas mãos, que às vezes o que Deus coloca, naquele momento não tem potencial nenhum. Parece não ter. Mas quando você dá o devido valor, você dá a resposta certa, Deus vem e faz uma obra. E tudo isso que eu li para você é o que Deus quer fazer. Ele quer transformar pessoas nessa árvore frondosa, potente, capaz de ser uma estrutura para o reino, para as pessoas. E é Deus, você tem que confiar em Deus, porque é Deus, não é sua capacidade, as suas influências, é Deus. Se o Senhor não for o construtor, você vai trabalhar em vão. É Deus quem levanta. Tem gente hoje que está lá em primeiro, que já está lá na frente, mas Israel vai se fortalecer. Esses pequenos vão se fortalecer e vão tomar o primeiro lugar, a dianteira. Nós vamos enfrentar desafios grandes, como o Asa enfrentou os etíopes. Era impossível essa vitória. Mas a oração dele definiu tudo. Não existe ninguém como o Senhor para ajudar os fracos contra os poderosos. Você não precisa temer. Porque se você recorrer a Deus com confiança, não importa o problema que você está vivendo, não existe ninguém como Deus para socorrer os fracos contra os poderosos. Você pode ter algo muito forte e poderoso diante de você. Se você crer como Asa creu, você prevalecerá. Deus está fazendo uma promessa grandiosa e você tem que pegar o início, o primeiro jejum. Ele traz direções que vão repercutir ao longo do nosso ano. O que Deus está falando aqui foi igual ao ano passado. Ele falou nos projetos, cada jejum, nós falamos sobre os testes de Abraão. Quantas pessoas que não passaram nos testes? Deus está falando aqui de mudanças e de coisas, de situações difíceis, que não parecem promissoras, mas que quando elas há um investimento, há uma fé depositada lá, Deus pode levantar. E Deus pode fazer. Tem gente que tem rejeitado coisas que tem grande potencial, mas Deus vai tirar. Não der o devido valor, Deus vai tirar. E vai dar para um povo que deu os frutos do reino. Deu os frutos do reino. Deu os frutos do reino. Porque é para isso que o Senhor nos levanta, para darmos frutos do reino. Amém?